Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles os receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas coisas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Para quem conseguiu vir à missa no domingo passado, nós estávamos celebrando o 24º domingo do tempo comum. E a liturgia nos presenteou com 3 parábolas que são importantíssimas na nossa caminhada espiritual, na nossa caminhada de cristãos. A primeira parábola, Jesus apresentava de que certo pastor trazia consigo um rebanho com 100 ovelhas. Uma ovelha se perdeu, se desgarrou. O que fez o pastor? Deixou as 99 pastando e foi atrás daquela que se perdeu. Quando ele encontrou aquela ovelha que se perdeu, ele não brigou, não ficou chateado, não bateu naquela ovelha, pegou a ovelha com todo carinho, pôs nos seus ombros e trouxe para o convívio das outras 99. E o Senhor disse que Deus fica muito mais feliz por uma ovelha só que se perde e que é encontrada, que se arrepende, uma ovelha então que se encontra, do que 99 justas que não precisam de arrependimento, não precisa de ser perdoado ou não precisa de conversão. A segunda parábola trazia para nós de uma senhora, uma dona de casa, que ela tinha 10 moedas de prata, chamadas de dracmas. Ela perdeu umazinha dessas moedas. O que ela fez? Ficou desesperada. Acendeu uma lamparina, procurou todos os cantos da casa até encontrar. Quando ela encontrou esta moeda, ela ficou com grande alegria. Convidou as vizinhas e promoveu uma grande festa.
Porque aquela moeda estava perdida, ela encontrou. Por que disso? Porque fazia parte das suas necessidades. Se ela não tivesse as 10 moedas, ela não poderia comprar, obter aquilo que era necessário para a sua sobrevivência. E a terceira parábola foi aquela que nós utilizamos como filho pródigo, que inclusive é uma expressão que os biblistas, os teólogos, não gostam muito de usar. Eles não gostam muito de dizer que foi o filho pródigo, mas ao invés do filho pródigo, utiliza-se com o pai das misericórdias, ou um pai misericordioso. Porque o filho mais novo pediu a sua parte e foi-se embora. Esbanjou com prostitutas, gastou de forma desenfreada aquela parte. E depois, quando ele se arrependeu, porque doeu no estômago, sentiu fome, ele foi trabalhar com um cuidador de porcos. Quando nem a comida dos porcos o patrão lhe dava. E ele disse: quantos empregados meu pai tem, e que com pão com fartura, e eu aqui passando fome. Vou me arrepender, vou voltar para o meu pai. Vou dizer: não sou digno de ser considerado como teu filho, mas trata-me como um funcionário, não é? Com teus empregados. E assim que bateu o arrependimento, ele voltou para a casa do pai. Ainda na porteira, o pai o avistou. Então o pai, ao invés dele chegar e entrar na casa, então o pai foi ao encontro dele na porteira. E quando o encontrou, o cobriu de beijos, colocou um novo anel no dedo, colocou uma túnica nova e sandália aos pés. Ele assim recebeu uma veste de núpcia. Ele foi digno de ser considerado com filhos, uma roupagem nova. Crianças, é isso que nós viemos fazer na missa. Nós podemos dizer: os católicos são muitos, se eu não for à missa, ninguém nem vai dar conta disso, ninguém vai sentir falta. Não é isso, não é bem isso. Assim como tinha 99 pastando, uma só ovelha se perdeu, o pastor cuidadosamente foi buscá-la e colocar no meio das outras para completar os 100. Assim como aquela senhora, pobre viúva, tinha 10 moedas, uma se perdeu, ela foi procurar e se alegrou, promoveu festa. Assim como também esse filho que esbanjou tudo, o pai foi ao encontro para que não se perdesse. E depois, o filho mais velho, por isso que não se diz filho pródigo, mas pai das misericórdias, porque o pai teve misericórdia do filho mais velho, que chegou e ficou amuado no canto da porteira, e não quis entrar, porque esse filho que desbanjou, gastou tudo com vida desenfreada. Então tu promoves uma festa. Eu nunca transgredi as tuas regras, tuas leis. Portanto, nunca me deste um cabrito para eu celebrar ou festejar com os meus amigos. E a resposta do pai, que é rico em misericórdia: tudo que é meu é teu, filho. Tudo que eu possuo é teu também, tu possuis. Portanto, isso são os bens materiais e são os bens espirituais. Tudo aquilo que nós temos não nos pertence. São Bernardo disse uma coisa muito interessante. Para nós sabermos o que é de fato nosso, o que nos pertence, bastamos então fazer uma reflexão. O que eu vou levar dessa quando eu passar, quando eu morrer? O que nós vamos levar? Claro que nada. Portanto, nada nos pertence, nada é nosso. Nada é nosso. Tudo é de Deus, tudo é do Pai. Por isso que nós somos pedras preciosas no rebanho do Senhor, somos ovelhas preciosas no rebanho do Senhor. O Senhor precisa das crianças, o Senhor precisa dos pais das crianças, o Senhor precisa dos nossos catequistas, precisa do Padre José, precisa então dos vossos avós. O Senhor precisa de cada um de nós, porque nós compomos já o seu rebanho. Quando nós ficamos com os braços cruzados, porque está frio, porque está calor, ou quando nós ficamos no comodismo: hoje eu não vou à catequese, porque não estou bem, não está bem. Então quer dizer que o Senhor sente falta. E quando nós então quebramos essas barreiras, derrubamos essas barreiras, assim como foi feito festa por uma só que se perdeu, como a senhora que perdeu a sua moeda, e foi feito festa, e o Pai das misericórdias fez festa pelo filho que estava perdido, foi encontrado, estava morto, voltou a viver. Então o mesmo Deus faz festa
Hoje, por nós estarmos nesta igreja repleta, cheia de crianças, dos seus pais, veja quanta alegria nós causamos o coração de Cristo, o coração do Pai. Portanto, tantas bênçãos o Senhor tem a distribuir para nós. Nós não viemos simplesmente por um ato de curiosidade, nós não viemos porque nós não temos nada a fazer, mas nós viemos porque nós nos comprometemos através da fé, que eu costumo dizer, que não é dada pelos homens, é dada por Deus, um grande tesouro. Imagine isso, de que as crianças, os pais, todos nós, trazemos um grande tesouro dentro de nós. Mesmo que tenham uns que têm fé a mais, outros que têm fé a menos, não interessa. Mas nós trazemos conosco esse bocadinho de fé, para que nós sejamos restaurados, sempre que nós abrirmos a vontade do Senhor. Celebramos de verde, já no 25º domingo do tempo comum, porque a nossa esperança ela vai em duas vias. A primeira esperança é que Deus vai nos proporcionar tudo aquilo que for necessário para nós vivermos conforme ovelhas obedientes à voz dele, que é a voz do pastor. Então nós viemos nesta primeira via da nossa esperança, da nossa fé, é que Deus vai nos proporcionar tudo isso. E a segunda via é que nós vamos nos esforçar. Nós não vamos permitir que a preguiça, o comodismo, ou porque está muito sol, está muito calor, está frio, porque está chuva, vai nos tirar deste rebanho, vai nos tirar desta paz que nós estamos comungando aqui neste momento. Na primeira leitura de hoje, do profeta Amós, é uma leitura escrita, um livro escrito mais ou menos em 730 antes de Cristo. E houve um rei muito poderoso, muito sábio. Ele conseguiu organizar toda Israel, tanto no campo financeiro, econômico, no campo social, no campo político, da saúde, organizou muito bem. Esse rei se chamava Jeroboão II. Então ele organizou bem o país. Só que aparentemente estava correndo tudo bem. Aparentemente estava tudo bem, mas os pobres estavam cada vez mais pobres. Estavam cada vez mais sendo explorados pelos ricos. Só que se estava tudo bem no país, era uma tendência, inclusive das sinagogas, inclusive dos templos, não é, religiosos, estarem abarrotados. Só que os líderes religiosos, também com interesse financeiro, o que eles fizeram? Vamos promover pelo menos 3 dias de culto, 3 dias na igreja, 3 dias de oração. Veja que se numa semana de segunda a sexta, então 3 dias fica por conta de orações, as pessoas confinadas nos templos, portanto sobram 2 dias para os negócios. E aí então estava prestes a explodir uma guerra, inclusive com os líderes religiosos. Por quê? Se de fato os líderes religiosos combinavam para que os povos, as pessoas, viessem para os templos para rezar, os comerciantes tinham inveja porque eles estavam sendo prejudicados. Não tinha tempo para compra e venda. Somente 2 dias. O que os espertinhos fizeram? Os comerciantes. Tá bem, já que eles retêm o povo religioso nos templos por 3 dias, então nós temos 2 dias para trabalhar, para negociar. Vamos fazer o seguinte, vamos então aqui adulterar as balanças, as medidas, os pesos. Então, vamos alterar isso. A partir do momento, a gente tira o prejuízo. Veja que nós não estamos diferentes, no tempo diferente. As donas de casa sabem disso. Um pacote de biscoito, por exemplo, que tinha 100 gramas de biscoito no pacote, tinha um valor X. O que os poderosos estão fazendo, os comerciantes? Então, permanece o mesmo valor, só que diminui, não 100 gramas, mas põe 80, 60 gramas. E nós vamos lá, compramos o mesmo pacote de biscoito, como se fosse aquele que vinha 100 gramas. Isso também não é injustiça? A gente fala isso com biscoito, falamos com arroz, falamos então com chocolate, falamos então com a bala, da mesma forma portam. Tiram o conteúdo, quer dizer que injustamente, então faz o vive na corrupção. Para tirarem o prejuízo. O preço não se altera, mas o peso, a medida se altera. Poucos de nós estamos percebendo isso, mas isso é um fato verdadeiro, é o que está realizando.
Portanto, se naquele tempo já tinham pessoas tentando tirar proveito dos mais pobres, dos mais necessitados, hoje também. Assim surgiu o profeta Amós, para levantar a bandeira, para dizer, isso não pode suceder, não pode acontecer. E o profeta tem esta obrigação, não esquecendo que todos nós somos profetas. Nós temos por obrigação de denunciar as injustiças e prevenir uma futura guerra, ou seja, uma confusão na sociedade. O profeta tem esta missão, denunciar as injustiças e, ao mesmo tempo, precaver um povo, uma sociedade de futuras guerras, de futuras destruições ou desgraças. É isso que fez o profeta Amós. São Paulo, escrevendo na segunda leitura a Timóteo, então São Paulo vai dizer, a oração deve ser o ponto culminante para um bom discernimento. Para nós sabermos a verdade de Deus, é preciso que nós nos refugiemos na oração. Eu sempre digo isso para as crianças, quando vêm se confessar. Confessa todos os pecados, confessa. Mas depois, quando não confessa o pecado da falta de oração, eu indico. E as orações têm feito todos os dias? Não, padre, não rezo todos os dias. Por que não reza? Porque eu não tenho tempo. Mas quanto tempo fica na internet? Quanto tempo fica diante da televisão? Quanto tempo fica falando com os outros amiguinhos, outros colegas? Então temos tempo para tanta coisa, mas não temos tempo para oração. A oração, aí eu volto à pergunta, fica algum dia sem comer? Não, tem que comer todo dia. Porque se não comer, o que acontece? Fica doente e morre. Também, se não rezar, deixamos de alimentar espiritualmente, nós podemos ter uma doença espiritual e nós podemos morrer espiritualmente. Por isso que a oração deve fazer parte disso que São Paulo diz a Timóteo, está dizendo hoje para nós, para as crianças que estão aqui presentes. Se a nossa família está destruturada, se o nosso país está assim também, se tantas coisas estão erradas, talvez Deus, mesmo sabendo das nossas necessidades, mas quer ouvir o clamor das crianças, quer ouvir o nosso clamor em forma de oração. E a oração, ela ameniza as nossas dores, os nossos sofrimentos. Ela então nos traz a paz, quando nós vivemos em tantos conflitos de tantas formas. E no Evangelho parece estranho, o Senhor que elogia aquele administrador insensato, aquele então que foi esperto. Quantos barris de óleo, de azeite tu deves? 100, põe aí 50. Quantas medidas de trigo? Em 100 medidas de trigo, põe aí 80. E o Senhor elogiou o administrador infiel, injusto, errado, por causa da sua esperteza, por causa da sua esperteza. E o Senhor vai dizer que os homens do mundo são mais espertos. Veja lá o que aconteceu, não é? Em Amós, há 730 anos antes de Cristo. São mais espertos os homens das trevas do que os homens da luz. Portanto, se nós queremos viver, de fato, sob a esperteza desta luz, que nós promovamos esse discernimento com a nossa oração, para que Deus, de fato, possa nos conduzir à retidão. Não é que Ele está elogiando para que nós agora façamos a mesma coisa, mas pelo contrário, aquela expressão que nós utilizamos tantas vezes. Se os homens inteligentes, sábios, os poderosos, utilizassem a sabedoria para fazer o bem, talvez hoje nós não vivêssemos nesse perrengue, não é? Nessas necessidades ou nesses sofrimentos. Porque muitos canalizam para as suas verdades, para os seus interesses, como nós temos tantos políticos e nesta altura. Canaliza-se para os seus próprios interesses. O povo é que se dane. Portanto, tanta esperteza. Agora se fala tanto na política, que são salvadores da pátria. Vamos salvar o Brasil, vamos salvar pessoas que há anos estão no comando, há anos que estão lá, e nunca nada foi feito, nada muda. E entra eleição, entra ano e sai ano. Se não fala a memória, São Bernardo dizia o seguinte, de que existem de fato esses dois homens que o Senhor fala aí no Evangelho no final. Então, são dois poderosos, Deus e o dinheiro, são dois senhores.
são totalmente adversos. Deus diz: tens teus bens, saibam administrá-los bem. E esse administrar-se bem significa partilhar com os mais necessitados. Não esbanje, não desperdice. Enquanto o Senhor do dinheiro diz: tens dinheiro, tem os teus bens, acumule mais. Faz bens tu não sabes como é que vai ser o teu futuro. Vai, busca mais, põe mais dinheiro debaixo do teu colchão, no banco, então acumula mais. Então, são dois senhores adversos. E é isso aí que nós hoje vamos colocar para a nossa meditação, para o nosso crescimento espiritual. Que Deus nós optamos a ter? Que Deus é que nós queremos na nossa vida? Que Deus então que nós trazemos para nós? É o dinheiro ou esse Deus de amor, Deus de misericórdia? São dois senhores, como diz São Bernardo, poderosíssimos. São dois senhores com muita força. Mas é claro que o Deus do dinheiro, o Senhor do dinheiro, vai nos tirar a herança eterna. Enquanto o Deus de amor e misericórdia vai nos conduzir então a essa herança eterna, que é o reino dos céus, é o motivo no qual nós estamos aqui. Apurando as suas graças, as suas bênçãos, para nós vivermos, não é, na condição de filhos muito amados dele, independentemente da nossa condição. Se somos muito pecadores, menos pecadores, mais santos, menos santos. Mas ele quer sempre ir à porteira, acolher de cada um de nós, colocar um anel no dedo, pôr uma túnica nova, sandália aos pés, cobrir-nos de beijo. Ou seja, nos cobrirmos com a dignidade de filhos muito amados dele. Que assim seja.